Seja bem-vindo ao canal Fatos e Mitologias. Sou o Lucas, e hoje vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar nos Cavaleiros Templários? O assunto de hoje é esse e garanto que você ainda não ouviu falar neles. Para quem não sabe, se trata do exército de defensores da Igreja Cristã do século XII. Mas para se inteirar melhor, assista ao vídeo até o fim. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda terça às 19 horas temos vídeo novo. Vamos ao conteúdo após a vinheta. Conheça os Cavaleiros Templários, do começo ao fim. Os Cavaleiros Templários eram membros de uma ordem religiosa e militar fundada durante as Cruzadas de 1120. Como as pessoas religiosas, juravam pela pobreza, castidade e obediência. Mas como eles também tinham uma missão militar, eles prometiam proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. A história dos Templários narra a vida dos guerreiros que foram ativos nas Cruzadas. Mesmo assim, eles não conseguiram impedir a ocupação muçulmana de Jerusalém. Uma vez que a guerra contra o Islã se tornou menos frequente, os Templários começaram a se envolver em atividades comerciais e financeiras. A sociedade medieval apreciava muito esses monges guerreiros como aqueles que aceitavam a pobreza e a morte no campo de batalha para defender os peregrinos. Eles recebiam doações maciças e também criaram um sistema preventivo que os bancos são hoje, depósitos e saques em ordem de pagamento. A proteção era necessária porque os muçulmanos estavam atacando os cristãos que faziam peregrinações à Terra Santa. Qual é a origem dos Cavaleiros Templários? Para entender como os Cavaleiros Templários surgiram, é preciso entender as origens das Cruzadas. O que eles são? O investimento militar era para salvar a Terra Santa no Oriente dos muçulmanos. O primeiro Papa a chamá-los foi Urbano II para retomar Jerusalém. Ele o fez no Conselho de Clermont em 1095. As cruzadas foram bem-sucedidas, mas não devolveram os territórios conquistados ao Império Bizantino. Assim, em 1120, o rei Balduíno II de Jerusalém pediu ajuda. Ele conseguiu de um grupo de cavaleiros que estavam dispostos a sacrificar suas vidas para proteger os peregrinos cristãos. Eram pobres cavaleiros de Cristo que conciliavam a vida militar e religiosa. Seu líder era Hugo de Payens, que vivia em extrema pobreza. O rei Balduíno abandonou a mesquita de Al-Aqsa para que eles pudessem morar. Ali foi construído o Templo de Jerusalém. Não há muita informação sobre os detalhes das origens da Ordem dos Templários, porque no início, dos primeiros 10 anos, eles não fizeram nada de especial. O Sermão de São Bernardo de Claraval. Foi da pregação de São Bernardo de Claraval que a ordem ganhou força. Foi ele quem apresentou a causa dos Templários ao Papa Honório II. Isso aconteceu no Concílio de Troyes em 1129. Portanto, a Igreja reconhecia oficialmente a ordem dos pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, Tordo Pauperum cum militonum Christi Templici Salominici. São Bernardo lançou as bases espirituais da ordem, mostrando que ser guerreiro e ser religioso não eram incompatíveis. Foi uma dupla batalha, contra ele mesmo e os inimigos de Cristo. Os cavaleiros começaram a aceitar doações porque a sociedade medieval os apoiava moral e materialmente. O público entendia a importância de defender os locais sagrados. O primeiro símbolo dos Cavaleiros Templários. A imagem é de 2 cavaleiros sentados no mesmo cavalo. Alguns diziam que se referia à pobreza porque não havia cavalos suficientes para todos. Mas, de acordo com Bárbara Frale,
dos arquivos secretos do Vaticano, o símbolo alude a um personagem do famoso épico La Chanson de Roland. Da Canção de Rolando. Neste caso, Rolando e Oliver começaram a lutar contra os sarracenos na Península Ibérica. Juntos, eles representavam coragem e prudência, bravura e sabedoria. A ousadia de Roland era igualada pelo controle da luxúria de Oliver. A reconquista da Península Ibérica foi tema de um episódio de A Cruz e a Espada, no qual relataram como os cristãos reconquistaram esta parte da Europa dos muçulmanos ao longo dos séculos. Com o tempo, a cavalaria cresceu até superar o poder do rei. Nos séculos 7 e 8, os príncipes dependiam fortemente de seus vassalos. Além disso, os cavaleiros templários administravam as doações recebidas, que não eram deixadas nas mãos dos cavaleiros, que haviam jurado ser indigentes. Como resultado, a instituição administrava mais riqueza do que o reino. Cavaleiros templários e as cruzadas. Com a ajuda de São Bernardo de Claraval, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo recebeu a aprovação de 3 papas entre o Concílio de Troyes e a Segunda Cruzada. Os muçulmanos assumiram o controle do Condado de Edessa em 1144. Preocupado, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada para defender a Terra Santa, o condado que afinal permitia o acesso a Jerusalém. Embora ele fosse o chefe supremo da Igreja, seu chamado não foi atendido. Por isso, o rei Luís VII pediu a São Bernardo que convocasse os fiéis. Ao contrário da primeira, a Segunda Cruzada falhou. Os cristãos foram cada vez mais sitiados até que um líder muçulmano chamado Nur as-Din os derrotou. Uma série de consequências levou ao fracasso. 1. Após a Primeira Cruzada, muitos guerreiros deixaram a Terra Santa e voltaram para casa. 2. Os invasores superavam em número os cristãos que defendiam Jerusalém. 3. Os muçulmanos tiveram a vantagem na luta, especialmente em número e prestígio. 4. O custo de estar na Ordem dos Cavaleiros era muito alto, pois cada cavaleiro tinha que pagar por sua viagem, seu escudo, suas armas e seu cavalo. 5. Entre os muçulmanos, o general Salazar Saladino saiu por cima. Ele foi responsável por unir os muçulmanos que lutavam entre si e fazer-se unir contra os cristãos. O Reino de Jerusalém. Quando o rei de Jerusalém Balduin IV morreu de lepra, ele foi sucedido por seu filho Balduin V, que também morreu. Então sua mãe, Sibila, assumiu como regente. Antes de proceder à sucessão ao trono, era necessário compreender a importância das ordens militares. O rei tinha legitimidade para seu apoio, eles eram responsáveis por acompanhá-lo e defender a cidade. Os cavaleiros e hospitalários, cavaleiros de Malta, protegiam os peregrinos que chegavam a Jerusalém e concordavam com a coroação de Sibila. Tudo mudou com a chegada de Guido de Lusignan, marido de Sibila, o homem que ela desejava ver coroado rei. Para isso, ela obteve o apoio dos templários, mas não dos hospitalários. Finalmente, ele foi coroado ao lado de Sibila e se tornou o novo rei de Jerusalém. Enquanto isso, Saladino estendeu seu domínio sobre a maioria das terras anteriormente ocupadas pelos cristãos. Em 1186 o confronto entre as tropas na cidade de Jerusalém era inevitável. Como os templários venceriam os muçulmanos? Raimundo de Trípoli, o líder dos cristãos, aconselhou o rei a esperar até que o exército de Saladino se desgastasse no deserto. A vitória parecia certa com a implementação desse plano. No entanto, Geraldo de Ridefort convenceu o rei a mudar de ideia e atacar. Devido a esta mudança estratégica, Jerusalém foi perdida. Em 1187,
Saladino derrotou os cristãos na Batalha de Actin. Como resultado, eles capturaram o rei, 230 templários e Reinaldo de Châtillon, o antigo inimigo do líder muçulmano, e o martirizaram por sua recusa em se converter ao islamismo. O rei Guido foi salvo, mas com os cavaleiros não podiam ser assim. Eles eram aqueles que escolheram dar suas vidas pela Igreja por causa de sua fé em Jesus. Eles tiveram duas opções: converter-se ao Islã ou morrer. Todos escolheram a morte. Logo as notícias da conquista muçulmana de Jerusalém chegaram à Europa, e uma nova cruzada foi organizada. Os reis Frederico Barba-Roxa, Felipe Augusto e Ricardo Coração de Leão foram os organizadores das cruzadas. Esta foi a mais bem planejada, mas os interesses obtidos levaram ao seu fracasso. Como os cavaleiros templários se organizaram? São Bernardo de Claraval conciliou as virtudes monásticas com as virtudes militares do digno cavaleiro de Cristo. As principais qualidades do primeiro são doçura, cautela e temperança. Depois as do segundo eram a fortaleza, a coragem e a justiça. Segundo as palavras do santo, pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, que é completamente desconhecido em épocas anteriores, sem fornecer energia, trava luta em fronteira dupla, em uma batalha contra o corpo, mas também contra os espíritos infernais. São Bernardo estava pensando nos detalhes como os templários poderiam viver. Recrutamento infantil proibido. Recrutamento e testes para recrutamento de adultos, geralmente viúvos. Bloqueios de conversas sobre experiências sexuais. Quando com cavaleiros seculares, os templários deveriam se separar. Homens de 30 a 40 anos em geral. Em última análise, a formação dos templários era composta por homens que desejavam expiar seus pecados e desejavam expiar um passado vergonhoso e fazer algo digno de louvor na vida. Para ser um bom cavaleiro templário, era preciso atender a 4 qualidades. Ter vitalidade física. A coragem estava associada ao senso de honra. Fidelidade ao grupo. Espírito de sacrifício. Graças às regras de São Bernardo, eram cavaleiros que lutavam para manter a humildade, a pureza e a honra em sua missão. Eles eram treinados para obedecer de qualquer maneira, pois era necessário na ordem militar que um soldado se curvasse diante de seus superiores na hierarquia. No sistema havia um mestre, que era escolhido por votos. Ele tinha autoridade sobre todos os cavaleiros. Por exemplo, não podia tocar em nada do tesouro sem a permissão dele. Um exemplo de obediência e coragem era visto no famoso cerco de Antioquia. Os muçulmanos estavam prestes a tomar a cidade, mas os cavaleiros bloquearam o caminho com seus próprios corpos para cumprir sua missão de proteger os cristãos. Por que os cavaleiros desapareceram? A ilustração mostra os cavaleiros templários rezando após uma batalha em meio às ruínas da guerra. São João do Acre, hoje parte de Israel, foi o último reino cristão que restou das cruzadas. Em 1291, o cristianismo sofreu um novo revés. Sob pressão do exército muçulmano, a fortaleza dos templários caiu e a maioria dos templários foi enterrada, incluindo os cristãos que se esconderam lá para se proteger da guerra. Os cavaleiros sobreviventes retiraram-se para Chipre. Lá elegeram Jacques de Molay como um novo grande comandante da ordem, que, percebendo o perigo do fim dos cavaleiros, quis persuadir o Papa a iniciar uma cruzada. A tarefa não seria fácil, pois Filipe IV da França e Eduardo I da Inglaterra estavam lutando entre si. Como os cavaleiros morreram?
por causa da guerra, Filipe IV o Belo decidiu cobrar impostos da Igreja para resolver os problemas econômicos do exército. Isso foi proibido e o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula rejeitando a ideia do rei. Entre as muitas lutas, uma das estratégias do rei foi a mentira. Ele começou acusando o Papa de ser um herege satânico. O problema se desenvolveu ao ponto de Bonifácio VIII excomungar o rei da França. Como resultado, 600 homens liderados por Guillaume de Nogaret invadiram a cidade e exigiram a renúncia do Papa. Sua resposta foi: "Esta é a minha cabeça, esta é a minha coroa. Vou morrer, é verdade, mas vou morrer Papa." Após sua morte do seu sucessor, Bento XI, o papado foi decidido entregar o cargo ao cardeal francês Bertrand de Gauthier, que assumiu o nome de Clemente V, a definição dos cavaleiros para preservar a unidade da Igreja, porque havia ameaça de criar uma Igreja francesa independente longe de Roma. Filipe IV, o Belo, precisava de dinheiro e descobriu a fortuna dos cavaleiros franceses. Ele conseguiu um grande empréstimo que foi concedido. No entanto, era o dinheiro a ser usado para a nova cruzada que Jacques de Molay queria. Quando o mestre soube do empréstimo, decidiu expulsar o caixa. A estratégia do rei era a mesma contra o Papa: mentir. Acusou os templários de hereges, apóstatas e monoteístas. Então foi aberto um processo contra os pobres cavaleiros de Cristo. Os problemas de humilhação e tortura de neófitos foram encontrados nos ritos de iniciação dos cavaleiros, que não foram previstos na regra original de São Bernardo de Claraval. Os problemas que ele encontrou não foram graves o suficiente para levar à extinção da Ordem dos Cavaleiros, mas o rei precisava de dinheiro e também queria a posição do Papa como autoridade da religião. Clemente V queria salvar os cavaleiros, mas adoeceu e não conseguiu lidar com as objeções de Filipe IV. Em 1314, a Ordem dos Cavaleiros foi dissolvida. Jacques de Molay, apesar de sua inocência, foi condenado à fogueira por heresia. Suas últimas palavras foram: "Senhores, pelo menos deixem-me juntar as mãos por um momento e fazer uma oração a Deus, porque este é o momento e a oportunidade. Aqui vejo meu julgamento de que a liberdade da morte me convém. Deus sabe quem estava errado. O infortúnio virá em breve para aqueles que nos condenam injustamente. Deus vingará nossa morte. Senhoras e senhores, vocês sabem sem silêncio que quem se opuser a nós sofrerá as consequências. Com essa crença, quero morrer. Esta é a minha fé. E peço-te que voltes o meu rosto para a Virgem Maria, que deu à luz a nosso Senhor Jesus Cristo." Não apenas ele, mas centenas de templários foram jogados no fogo pelas forças civis, não pela Igreja. Os poderes do Papa foram ignorados e violados, e o Papa proclamou a inocência de todos eles em relação à heresia.